Olá, hoje o RDTV recebe o deputado estadual Pedro Satélite, do PSD, para falar um pouco também de suas atuações, suas proposições e também posicionamentos quanto às eleições de 2018, quanto às propostas que estão em tramitação na Assembleia Legislativa, entre outros assuntos. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço e estamos à disposição. Vamos já falar aí sobre as proposições, as votações que foram feitas no final do ano, né, ou no ano passado, que o senhor considera importantes. Entre elas, uma que o senhor já até avaliou na mídia como sendo uma das mais importantes que o senhor participou, que foi a PEC 10, a PEC dos gastos públicos, né? Queria que o senhor comentasse um pouco, trouxesse um pouquinho um resumo do que foi. Primeiramente, eu sou a favor de poucas leis e pôr em prática. Infelizmente, no Brasil tem milhões de leis e, quem sabe, o 20% é cumprido, cumprimento dela. A lei do teto dos gastos, para mim, foi a lei mais importante dos últimos 20, 30 anos, porque ela estabelece critérios que um Estado, um governo, não é o atual governador, o governo não pode gastar mais do que ele arrecada. E, de acordo disso também, começa a se fazer justiça do repasse do décimo aos poderes, porque a sociedade não entende como é que funciona isso direito. Por exemplo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, MP, Assembleia Legislativa, recebe o do décimo, aí o funcionário todos nós somos funcionários do Estado do Mato Grosso, somos pagos com o imposto com o dinheiro dos nossos impostos. E o Tribunal de Contas recebe em dia, às vezes, um salário mais alto. O professor não recebe porque o governo não tem. Então essa diferença, ela vai ser corrigida com o tempo, porque é baseado no que foi arrecadado no ano anterior e paga apenas a inflação. Então não vai ser de acordo com a arrecadação. Por exemplo, o Estado no ano arrecadou 17 bilhões, no outro 21 bilhões. Esses 4 bilhões, o repasse aumentava gradativamente em porcentagem para cada poder. E isso agora vai ser corrigido. Eu acho que isso foi um avanço muito grande e muito importante. Bom, o ano iniciou já com uma certa polêmica quanto ao atraso dos repasses de duodécimos, né? Isso já ainda é reflexo da crise, a que o senhor atribui esse atraso? Eu não atribuo nem a crise, eu atribuo a erro de gestão dos governos que passaram e o atual também, no planejamento, subestimando a receita. Por exemplo, teve poderes que foi subestimado e o repasse do duodécimo foi muito maior do que deveria ser. Isso está claro. E hoje é constitucional, é lei, tem que ser repassado. Mas é dinheiro demais para um poder e de pouco, como já falei, para o professor e aquele funcionário público que é os 100 mil funcionários públicos do Estado. Eu digo que funcionário público é todo cidadão que paga o imposto, aquele que recebe do Estado é funcionário público estadual. Inclusive eu recebo o meu salário do governo do Estado. O salário do deputado não atrasa. Por que tem que atrasar, por exemplo, do professor? E não é porque é deputado, é que vem o do décimo para a Assembleia, vê se atrasa o salário do Tribunal de Contas, do MP. Não atrasa. Agora, do professor, do funcionário público, do Estado, do governo do Estado, ele atrasa. Porque ele não recebe o do décimo, ele fica com o restante. Primeiro os poderes cobram e cobram com razão, porque tem o direito, é constitucional, é lei. Então, isso a PEC dos gastos, volta a dizer, ela vai corrigir e vai se transformar, assim vai ter uma igualdade maior, mas isso não é de um ano para outro, isso vai demorar alguns anos. O senhor acredita que nos próximos meses agora isso já vai se estabilizar, porque a gente já está no mês de março, né? Eu vejo assim que o valor é bastante elevado, eu não acredito que o governo tenha condições de deixar isso 100% em dias, não acredito, até porque ele tem um déficit, ele tem um recurso que tem que ser repassado para a saúde, e aí é que vem aquela questão, entre pagar o do décimo aos poderes, e eu falo todos aqui, não falo só, posso falar da Assembleia, não posso falar dos demais. Entre passar o dinheiro, por exemplo, ao Tribunal de Contas, Assembleia, etc., e pagar um hospital, o que a população iria dizer? O que o governador paga primeiro? O certo, pagar os dois, planejamento, ter o dinheiro para tudo. Se não tem, eu acho que primeiro é salvar a vida e botar o dinheiro lá no hospital. Depois, mas aí acontece, vai atrasar o salário, aí todos nós vamos chiar. Inclusive, deputado, funcionário da Assembleia vai chiar que quer receber o salário em dia. Bom, quanto à aprovação das contas do governo, está aí prestes a ser votado na Assembleia, né? Qual é o seu posicionamento? Eu defendo, assim, uma linha reta,
e objetiva. Tribunal de Contas. Para que existe Tribunal de Contas? Lá recebe milhões, 7 conselheiros, muita grana é repassado para lá. Lá tem o Tribunal de Contas do MP, Ministério Público, com uma estrutura gigante de especialistas, de técnicos, para investigar, para ver e dar os pareceres. O Tribunal de Contas aprovou as contas do seu Simbalo Barbosa e aprovou as contas do governador Pedro Táxi. Como que a Assembleia, que estrutura que a Assembleia tem para olhar milhões de documentos, olhar isso está errado e vamos desaprovar, sendo que o Tribunal de Contas aprovou. Eu sou bem claro, eu vou votar a favor das contas porque o Tribunal de Contas, onde o Ministério Público está lá dentro, aprovou. Aprovou com ressalva, mas aprovou. Então quem somos nós, uma estrutura desse tamanhinho, para querer dizer que está certo ou errado? O meu voto, não tenha dúvida, está declarado. Voto a favor das contas do governador que seja, se for aprovado no Tribunal de Contas. Agora, se tivesse sido reprovado no Tribunal de Contas, aí sim, nós teríamos que questionar mais ainda e também desaprovar que ficaria inelegível. Então é uma questão, é um ano político, cada um faz do jeito que achar melhor, tem quem faz aquele barulho todo, mas não volta a colocar o que realmente aconteceu, o que está acontecendo. Bom, o senhor falou aí do cobertor curto, né? Que né, os recursos, às vezes, eles não conseguem cobrir todas as demandas que o governo tem. E existe aí já instalada na Assembleia a CPI dos fundos para investigar possível desvio de finalidade dos recursos do FETAB e do Fundeb. Qual que é a sua visão quanto a essa CPI? Ela vai ser efetiva? Ela vai trazer resultado? Para o senhor, houve esse desvio, né? Porque até uma das situações que foi levantada é que foi para acudir à saúde, né? Qual que é a posição do senhor, deputado? Eu não estou participando dessa CPI e eu fiz um juramento. Eu só participaria de CPI quando eu tenho 100% de certeza que vai dar um resultado prático. É mais dinheiro gasto e lá na frente nós vamos discutir isso. Eu vejo sempre o FETAB, ele foi criado e o produtor, desde o pequeno, a agricultura familiar, o agronegócio, esse imposto foi combinado e está sendo pago para finalidade X e Y. Se esse recurso foi aplicado para outras questões, é a mesma coisa, o governador, constitucionalmente, ele deveria repassar o dinheiro para pagar o 12º, não está repassando e está usando esse dinheiro para outra fonte. Isso aí é uma discussão que é bem complicada. Eu acho que a sociedade, no momento em que o país vive hoje, a gente tem que fazer uma reflexão e às vezes alguma coisa tem que ser mudada, porque eu acho que tem que ter prioridades para pagar. Eu sempre falo, a prioridade número 1, sem sombra de dúvida, é o salário. Que você tem que receber, você trabalha, você no dia 30 tu conta que tu vai pagar o mercado. Não interessa se ganha R$ 1.200, um salário mínimo, ou 10, 20 mil reais. Cada um faz seu planejamento, de acordo com o que recebe. Faltou dinheiro, dá problema. Segundo, é a saúde, que tanto está com uma deficiência tão grande, não só no Mato Grosso, mas a gente vê nas grandes redes da imprensa nacional, é o Brasil inteiro. Então, alguma coisa está errada. E esse errado, lógico que você vê, é a corrupção, o dinheiro desviado, é a mala aplicação do dinheiro público. E eu acho que o país, ele tem que ser repensado com urgência. É muito dinheiro que tem, mas para chegar lá na ponta, vamos supor, dinheiro para arrumar uma ponte lá da estrada. É muita gente, é muito escritório, é muito gasto para chegar lá na ponta para fazer a ponte. Um estado que arrecada 100%, 98,3% é para custeio da máquina. Sobra de 100 mil reais, sobra R$ 1.700 para investimento realmente. Então é muito dinheiro. E eu cito aqui um exemplo que tem que haver, e não é, o dinheiro é para custeio, é para pagar o funcionário público. Não. Eu cito um exemplo, num município, o prefeito me procurou, lá ele no transporte dos alunos, ele tem 7 alunos, já tinha 300, 400 alunos naquelas comunidades do interior. Agora, com o êxodo rural, as pessoas saíram do interior e foram para a cidade. Lá tem 7 alunos que estudam de manhã e 8 à tarde. Lá tem que ir o busão buscar o pessoal, trazer, levar de volta, trazer para 15 alunos, onde ele podia fazer só num período, ou de manhã ou à tarde. Sabe quanto essa prefeitura iria economizar se ele levasse os 15 alunos num ônibus só
e em 2 salas, de manhã ou à tarde, R$400 mil por ano. Nossa. Então, é o dinheiro mal aplicado, desaparece. Mas aí é que vem o problema. Lá já estou sabendo que já entrou o Ministério Público, porque o pai diz assim, não, meu filho não pode estudar à tarde, tem que estudar de manhã, porque de tarde é muito quente, não sei o quê, não sei o quê. Então, é complicado, eu acho que está faltando esse civismo, cada um fazer sua parte e pensar no coletivo. Infelizmente, muitas pessoas, e não é só a classe política, eu falo assim de todos os segmentos das instituições, muita gente olhando para o próprio umbigo e não olhando o coletivo. Dos blocos que compõem, né, que foram formados aí nesse ano na Assembleia, o senhor faz parte do bloco que apoia o governador Pedro Taques? Dos 14 deputados, né? Aliás, apoia. Eu diria o seguinte, isso é uma questão de oposição à situação, eu duvido se eu não denuncio mais coisa errada do que às vezes quem está na oposição. Até o local para denunciar. Eu vou no MP, como já falei, que eu há poucos dias, ontem eu recebi uma reclamação da MT 320 Santa Helena Acolhida, onde há 4 anos atrás exatamente foi recuperado, foi gastado milhões no asfalto de Santa Helena Acolhida, está cheio de buraco. Eu fui na Sinfra aqui, o Marcelo Duarte, secretário, fiz a denúncia e vou protocolar uma denúncia ao Ministério Público, porque não pode um asfalto feito há 4 anos já está cheio de buraco. Então eu poderia fazer causalmente agora que estou falando, mas não é meu feitio, eu quero prática. Vai resolver? Eu duvido que tenha uma coisa, os desvios que foram feitos na saúde, as OESs. Eu denunciei lá atrás no governo do senhor Barbosa, o IPAS, que prestou um desserviço ao Estado do Mato Grosso. Hospital Regional de Alta Floresta, Colíder e o Metropolitano. E hoje está se vendo, são milhões, a empresa já foi embora, já faliu, deve não sei quantos milhões, e como é que vai cobrar? Mas eu fiz o meu papel. Na época, eu já denunciei e fiz. Então, esse é o papel do parlamentar, denunciar. Infelizmente, a morosidade ela é muito grande, até que abre um processo, até que investiga, até que passou 4 anos, passou 8, passou 12, e às vezes até prescreve. Então são leis que já estão feitas, eu diria assim, até para não funcionar. Está mudando, a gente percebe que o país está sendo passado a limpo, e é isso que a sociedade espera e que eu espero também. Bom, nós já recebemos aqui um deputado de oposição e eu perguntei para ele à época a nota que ele daria para o governo Taques. Eu gostaria de saber do senhor, já que é do bloco que apoia, né, o governo, que nota o senhor daria para esse governo? Eu daria, por exemplo, eu teria que dar várias notas. Conforme a matéria. Planejamento, por exemplo, faltou planejamento. Eu daria nota 5. Diminuição da corrupção do roubo, eu daria nota 9. Isso aí. Agora, simpatia do governador Pedro Taques, 4. Tá entendendo? Então é difícil eu dar uma nota X. Tem que somar e tirar uma média. Tem que fazer uma média, porque um governo, ele, por exemplo, ele é julgado pela população por várias questões. Eu duvido que alguém hoje não olha, vai dizer assim, olha, acabou a corrupção no Estado do Mato Grosso. Não. Quem tem empresa, você cidadão que está me assistindo que tem empresa, às vezes o seu funcionário, você tem lá 10 funcionários, tem um funcionário que está te tirando dinheiro. Imagina um governo com tantos mil funcionários. Não, a maioria pode ser honesto, mas sempre tem aqueles que vão tentar desviar e tirar. Isso não existe. Às vezes o cara lá, um cidadão lá, abastece o carro, vai lá, tira 10 litros de combustível, como é que vai controlar? Então a corrupção ela continua, mas com certeza ela tem diminuído no Mato Grosso e no Brasil. Não tenho dúvida. E não é possível mais. O rombo que deu aí, uma das questões da falta de saúde, falta de tudo isso, é exatamente o dinheiro que foi desviado no país. Bom, já que já estamos falando de governo, a gente acaba entrando aí no assunto das eleições, né, 2018. Então, qual o seu posicionamento quanto a apoio, né, a possível candidatura para a reeleição do governador? O senhor vai apoiá-lo? Hoje, se fizer uma pergunta, quaisquer cidadão que tem mandato, e até quem não tem. Nunca, nas minhas 8 eleições, fui prefeito, 7 eleições de deputado, nunca, há poucos meses das eleições, havia uma indecisão tão grande. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então é muita conversa. Tem gente que está trucando. Quem truca é aquele que joga baralho, que não tem carta, 3, 6. Quem tem em truco sabe o que estou falando. Às vezes truca sem carta. O cara fala que está bem, que tem pesquisa, que mostra pesquisa. Essa pesquisa às vezes não existiu, nem foi feita. Então está se ajeitando aí.
Na verdade, ninguém sabe, né, quem é quem e quem vai ser quem. Essa é a grande verdade. Essa é a minha resposta. Minha resposta sincera. Agora, o PSD, nós, pelo PSD eu posso falar, nós nos reunimos, o vice-governador Carlos Farb é uma liderança respeitada, ligada à agricultura familiar, ligada ao agronegócio, uma pessoa séria e que eu vejo assim, muito competente, uma pessoa que nós tivemos em 12 municípios lá na região, ele foi aclamado pela grande maioria para que ele fosse candidato a governador. Ele falou, não, eu tenho um projeto, agora quero ouvir vocês, meu projeto com a abertura do Blairo Maggi não ser candidato a senador, eu pretendo e gostaria de ter o apoio de vocês para ser candidato a senador da República. Então, inicialmente o PSD vai participar da majoritária com uma candidatura a senador da República. E ninguém ganha eleição, líderes, sem composição, pela atual legislação, sem composição com 2, 3, 4, 5, 6 partidos. Na proporcional, o PSD defende um grande chapão. Pega aí 5, 6, 7, 8 partidos, tudo junto, e se eleger 5, 6 ou 8, vai eleger os 5, 6 ou 8 mais votados. Então cada partido tem que saber como vai trabalhar. Eu acho que isso é democrático, a legislação permite. Aliás, eu defendo que deveria ter 3, 4 partidos no máximo e não poder haver coligação na proporcional. Senão fica a história, vou pegar tal partido porque tem tantos minutos de televisão e tal. Por aí já começa a corrupção. Porque é negociado, sim. É negociado. Muitos negociam. Tem um partido na mão, ó, eu coligo aqui, mas eu quero ter esse benefício. Não vou só falar em dia, mas o benefício numa eleição. Então, a legislação, aliás, é a última eleição que na proporção ela vai poder coligar. Na próxima, então, eu entendo que as pessoas vão ter que trabalhar o sistema partidário, vai ter que existir partidos fortes e com respeito, principalmente, à população. Hoje, dia 7, vai ver a semana que vem, até o dia 7. Vai ter neguinho pulando para cá, pulando para lá, ali vai ser mais fácil para mim, eu vou sair daqui porque lá vai precisar de menos voto. Então não vai olhar partido, nada, vai olhar para o umbigo dele, mais fácil para se eleger em tal partido, então ele pula lá. Virou uma estratégia de marketing. De marketing, né? Exatamente. O senhor pretende se candidatar à reeleição? Eu estou combinando, primeiro pedindo a Deus, e Nossa Senhora aparecer que sou devoto, e combinando com o povo. O Mato Grosso, conversando muito, não agora. Termina a eleição, no outro dia eu já volto para a base, agora há pouco também pedia. Somente um final de semana eu fico aqui em Cuiabá, que eu moro aqui. O resto, todo final de semana, eu percorro 4, 5, 6 municípios na minha base, que é necessário. A gente vai lá, as pessoas podem chegar e conversar, deputado, vamos dar uma olhada naquela ponta. Como na última viagem que eu fiz com o vice-governador Carlos Farb, nós vamos ver uma ponta na estrada que liga Nova Guarita, Alta Floresta, uma ponte queimada, um ônibus do outro lado da ponte, uma estrada estadual, e outro do lado de cá. As crianças passando por cima de uma pinguela, um absurdo, uma estrada estadual. O vice-governador olhou aquilo e disse, pelo amor de Deus, isso não pode estar acontecendo. Então, aí a importância de você estar lá na base, ouvindo lá no bairro, andando, vendo o atoleiro, vendo a ponte caída. Então, esse trabalho eu faço não só em eleição, mas eu viajo muito, eu sempre falo que o político, ele não tem muita privacidade. Ele tem que ficar longe da família, muitas vezes. Isso não é fácil, mas ele optou por isso. É que nem o sacerdócio, o pastor. Ou então larga essa vida política, vai trabalhar na roça, vai ser empresário, e você faz o que você acha que deve fazer. Agora, como cidadão, como homem público, ele tem que respeitar o povo que o elegeu. E quanto também a apoio para as candidaturas à presidência da República? O senhor já tem algum nome que o senhor pretende também apoiar? Está tudo zerado. Também? Hoje a moda está Bolsonaro. Se eu falar aqui Bolsonaro, o povo vai bater palma. Eu simpatizo. Ou não também, né? Porque tem também os contra né, a favor. Os 8 mas e 80. É a moda que está aí. E eu não vou falar nada, porque falar que ganha voto e perde, infelizmente, ainda é assim. Mas eu diria sinceramente, o país tem que ver as experiências e não vender ilusões. Nós já procuramos o novo, nós elegemos o Collor, que era para ser o novo caçador de Marajá, acabou a corrupção no país com o Collor, ok? Veio Lula, que papapá, e que está aí. Agora vem Bolsonaro, vem não sei o quê. Então acho que o eleitor, ele está aqui na garganta, tanto é que ele está pensando assim, eu não quero votar para ninguém. É por isso que está assim, está esse momento dessa indecisão grande.
Então eu quero assim dizer que eu estou muito tranquilo e eu peço todo dia a Deus e Nossa Senhora Aparecida, que é minha devota, sou devota a ela, que me ilumine para que a gente tome o caminho certo. E o caminho certo a gente não sabe, eu não sei, sinceramente. Se você me pedir quem é o meu candidato a presidente da República, eu estaria mentindo se você falasse para ti fulano e ciclano. O senhor acredita que essa realidade de indefinição, essa questão da credibilidade, né, dos políticos, dos partidos perante a sociedade, diante de tantas denúncias, de tantas divergências, e a Copa do Mundo junto com a eleição, isso pode trazer prejuízos para o resultado nas urnas aí, dos nomes? Quem que o senhor acha, por exemplo, que pode se beneficiar disso? Sim, são duas questões. Você falou em credibilidade política. Eu falo o descrédito das instituições. Nós poderíamos aqui citar uma ou duas instituições, que é o Exército Brasileiro, que as pessoas ainda confiam bastante, Polícia Federal, as demais eu acho que está tudo no mesmo nível, com todo respeito, no mesmo nível. Há corrupção em todos os lugares, e isso tem que acabar. Quanto à Copa do Mundo, infelizmente cada eleição para governador tem Copa do Mundo. E o brasileiro é o país do carnaval e do futebol. O brasileiro larga tudo e vai cuidar disso. Ele não está nem preocupado, a maioria não está preocupado com isso nesse momento. Agora, pode trazer prejuízo porque há uma descrença nas instituições. Então o cidadão vai refletir muito, meu Deus, será que vale a pena votar? Como eu acabei de falar, nós já procuramos o novo, já renovamos, já fizemos tudo. Inclusive Pedro Táxi também é o novo. Ué, foi senador. Está entendendo? Então cada um vai fazer uma reflexão, o que é melhor. Eu cito um exemplo. O novo e o experiente. Você tem uma doença, uma cirurgia do coração, uma cirurgia grave, você vai confiar em quem para te operar? O médico, 50, 60 anos, experiente e honesto. E o médico recém-formado e sem experiência. Quem vai confiar mais para te operar? O médico experiente e honesto. É a mesma coisa, eu falo, a sociedade tem que olhar isso direitinho. É o político experiente e aquele honesto. O desonesto tem que tirar rápido, tem que limpar. Aí, às vezes, é vantagem substituir, botar o novo, ao menos tu tem uma esperança. Vamos botar o novo experiente, pode fazer cagada, mas pode fazer coisa boa. Agora, o bandido, o safado, que já fez a cagada lá para trás, ele não vai mudar. O cara que está acostumado no erro, então, vai ali uma dica, ao eleitor e que vê a vida regressa de cada um. Agora, não prejulgue ninguém. Primeiro, existem denúncias para tudo que é lado, jogaram todo mundo na mesma vala. O político hoje, desde o vereador, o presidente do bairro, tudo é ladrão. Coloca ali, vende em isca, é tudo ladrão. Não é assim. Então, o eleitor ele tem que fazer essa reflexão e verificar realmente quem é quem. E primeiro vamos ver quem vai poder... quem vai conseguir o registro de candidatura. Em primeiro lugar, quem tiver quaisquer problema na justiça, não vai ser candidato. Nós tivemos a experiência... Não vai ser barrado aí pela lei da ficha limpa. Nós tivemos isso na eleição passada. O deputado Riva foi candidato e não pôde ser. Já ficou fora. E nessa eleição vai ser repetido de novo. Quem não for ficha limpa, não vai ser candidato. Mas mesmo sendo candidato e ficha limpa, ele pode ter algum processo que lá na frente pode ser condenado. Então, o eleitor tem que ficar de olho, sim. E acompanhar, né? Acompanhar. Deputado, a gente tem recebido aí vários parlamentares no RD e eu tenho sempre perguntado quanto ao posicionamento da operação, relacionada à Operação Bereré, que foi realizada na Assembleia Legislativa, né? Denunciando aí possíveis fraudes em licitações no Detran. Qual o seu posicionamento? Posso falar por mim. Não compactuei, não estou compactuando e jamais compactuarei. Agora, quem errou, cada um vai ser investigado. Que eu saiba, até hoje, nunca foi investigado na minha vida. Posso até estar sendo investigado nesse momento, sem problema nenhum. Quero que seja investigado. Agora, eu tenho certeza do que eu fiz e o que eu estou fazendo e o que eu pretendo fazer. Já passei dos 60 anos, não tenho nenhum processo, nenhum, e não pretendo ter. Agora, é difícil responder para os outros, não se sabe ao certo o que aconteceu. É muita conversa, eu acho que tem que ter o direito do contraditório, cada um vai poder fazer sua defesa, até que se esclareça. Olha a situação que o país está vivendo hoje. Grandes figurões sendo denunciados e não se sabe se realmente existe ou não existe. E tem pessoas que ficam em dúvida. Tem pessoas que têm certeza, não, esse cidadão aí está errado. Então é uma situação que
É uma resposta, me desculpe, mas é difícil eu responder pelos outros. Para a gente encerrar, algum projeto, alguma proposta que o senhor pretende apresentar esse ano, ou alguma votação que o senhor considera importante para a gente destacar? Olha, eu tenho muitos projetos que a gente apresenta e que não vai. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu já apresentei, o exame de toxicologia. Eu apresentei o exame de toxicologia, o aluno vai, se matricula, na hora de fazer a matrícula ele faz exame toxicológico, se ele é dependente químico, o diretor avisa o pai, o pai vai lá e diz, olha, seu filho está com um problema aqui, está entendendo? Infelizmente o governo passado vetou. Santa Catarina, Minas Gerais, copiou o projeto meu e lá aprovou. Então é difícil, nós podemos muito pouco, líderes. O Poder Legislativo, ele pode muito pouco, a maioria é inconstitucional. E às vezes você faz leis que também, com todo respeito, eu assim vejo que faz lei por fazer, para tentar chamar atenção e que não é posto em prática igual e tal, então tem que ter muito cuidado. Tem um projeto ligado a essa questão da apreensão de veículos, que eu não vou meter agora, que estou elaborando um projeto que eu devo apresentar esse ano. Um projeto assim que tenha realmente... O projeto, por exemplo, eu apresentei um projeto, primeiro que apresentou a isenção de máquina para aquisição de máquinas para as prefeituras, foi um projeto de minha autoria, há muitos anos atrás, depois foi reeditado, que é interessante, a prefeitura paga tanto de imposto, de ICMS, para o próprio governo, está entendendo? Então, esse projeto foi de grande valia, mas projeto de lei eu vejo assim que ele tem que ser aprovado e cumprido. Então, muita lei nesse país, gente... A famosa lei que não pegou, né? Existe bastante. E briga, né? Ontem saiu uma audiência pública, o governo federal quer fazer o asfalto da 174. O IBAMA, que é o mesmo governo federal, não quer dar licença ambiental porque o Estado fez e que não sei o quê. Então são leis em cima de leis para não acontecer para as coisas e se gastar milhões, aquilo que eu falei. É aí que a máquina gasta o dinheiro e não acontece nada e na hora de fazer o asfalto chega pouco dinheiro. Então essas questões é que a sociedade está percebendo. Às vezes fala, o deputado tem que apresentar tantos projetos de lei, por isso e aquilo. Rapaz, eu sinceramente estou bem desmotivado para apresentar qualquer coisa. Ok, muito obrigada pela sua presença, sua participação na GBTV. Líderes, eu agradeço e estamos à disposição e finalizo aqui pedindo que realmente Deus abençoe o povo brasileiro e que cada um faça uma reflexão nesse momento que o país está atravessando e dizer assim, será que eu estou fazendo meu papel? Cada um, tá entendendo? Cada cidadão, seja a pessoa mais humilde até o presidente da República. Aí nós vamos mudar esse país. Ok, obrigada. Okay. Nós conversamos hoje com o deputado estadual Pedro Satélite, do PSD. Falamos um pouco sobre o trabalho dele. Ele é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na Assembleia, mas falamos um pouco sobre esse trabalho da votação da PEC dos gastos públicos, que foi aprovada no final do ano passado, e os reflexos dela este ano para o governo, para os poderes. Comentamos um pouco também sobre a questão da participação dele do bloco, que apoia o governador, mas ele trouxe aqui, pontuou aqui algumas críticas relacionadas à gestão, né, do atual governador Pedro Tax, dando aqui notas diferenciadas quanto a algumas situações para o governo. Falamos um pouco também aí da CPI dos fundos, de eleições 2018, pré-candidatura, possíveis apoios, né, para este ano. Esta entrevista ela fica disponível então no site RD News, no YouTube, no Facebook, você pode curtir e compartilhar. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.